Bom, hoje então é dia 6 de janeiro de 2026. Vou gravar mais um vídeo aqui para este canal, Herdeiros da Terra, nesta série Fim do Mundo. E hoje é um capítulo muito apropriado sobre o fim do mundo. E é porque ontem eu gravei o tema que é os pequeninos do meu pai, no qual está escrito que é o momento da separação de uns para o reino eterno e outros para o tormento eterno. É como se fosse uma encruzilhada, né? E aí realmente quem assiste, quem está de fora, olha, pensa, poxa, mas então é uma estrada estreita, é um caminho estreito, uma porta estreita. E está escrito, né, que realmente o caminho que leva à vida é uma porta estreita, larga é a porta que leva à perdição. E aí, quando estamos de fora, você vai entrar na porta mais larga, né? São muitos que entram pela porta mais larga. E a porta mais estreita, ela é como se fosse a nascente de um rio. Ele não nasce grande, ele nasce gotículas. E aí começa se juntando. Nesse sentido, nesta simbologia da vida, que ela funciona assim, então quando agora chegou nesse menores que podemos imaginar sendo os que levam a vida, então é o momento que agora se desliga, uns para um lado, outro para outro, para o fim do mundo. O fim do mundo, para quem realmente entra pela porta larga, esgota um dia os seus recursos, né? E quem segue o caminho da vida, ele logo começa a perceber que aquele caminho estreito começa a se juntar mais e mais, outros e outros, e viram um remanso. Então, esse remanso, essa abundância é o que a gente vai ver hoje. Hoje, esse vídeo vai ficar longo, porque aí já começa a criar corpo, já começa a criar significado, porque parece que eu estou sozinho, né? Nessa ideia, nessa loucura. E, no entanto, eu apenas estou acompanhando, estou sendo mais uma gota neste rio que leva a vida. Vamos se juntando. E os personagens que estão já fazendo parte desse caminho, eles têm muita animação, muita certeza, muita convicção, abundância. Isso é impressionante. Eu tive reunindo hoje aqui alguns pontos. Eu não vou mostrar assim detalhadamente de um por um, até porque não tem como, né? Mas eu vou mostrar, falar de cada um aqui que já estão nesse caminho e para dizer assim, eu estou junto, eu estou dentro e vou participar, eu sou mais uma gota d'água. É isso que importa, né? E aí eu acho empolgante, achei assim, é muito empolgante, né, o caminho. E aí vai fluindo de uma maneira que você não tem mais, não vê mais o tempo passar. E outra coisa que um dos primeiros personagens que eu vou mostrar aqui, já ele também tem essa realidade que ele não estava combinado. Não estava nada combinado, porque aqui nada é montado, nada é combinado. As coisas fluem de acordo com que elas aparecem, né? Como é a vida. E aí, ele já no primeiro apresentação ali que ele vai me apresentar aqui, ele diz que ele não sabia que a altura que estava do ano, né? Que é exatamente o que acontece com o que eu tinha um medo, né? Quando eu era criança, que era o fim do mundo e o fim dos tempos. Por que o fim do mundo e o fim dos tempos? Porque com o fim do mundo, você entrando no reino de Deus, existe um tempo só. Um tempo que você não se preocupa com ele. Não é você que domina. Então, esse tempo não faz parte do nosso domínio.
Nós não temos preocupação com ele. O que tem preocupação com o tempo é o mundo. Ele tem sexta-feira, segunda-feira, final de ano, começo de ano, tudo ao contrário, tudo longe da realidade. A vida, ela não termina, pelo menos aqui onde a gente vive, no planeta, dia 31 de janeiro, entendeu? Dia 31 de dezembro, começa dia 1º de janeiro. Então, o tempo é um só. E esse tempo, quem vive no reino de Deus não se preocupa com ele. Então, o fim dos tempos, para quem vive o fim do mundo, vive o fim dos tempos também. Começa a ter uma vida que você vive a vida, você não se preocupa com o tempo. E aí, por assim coincidência, ele vai falar se apresentar aqui e realmente já começa a perdido nas datas, né? Então eu dito as datas aqui por ironia, porque é exatamente essa linguagem assim. A primeira coisa que está sendo apresentada aqui, não estou me apresentando, não estou apresentando, estou apresentando o dia que o mundo vive, para que daqui a pouco essa data não seja mais importante. Para nós não é, entendeu? Mas para quem vai ver de fora, vai dizer, poxa, mas tem datas, tem dias contando os anos, porque o mundo conta os anos, né? Mas a partir do momento que esta água começa a correr para a vida, o tempo se acaba. Os tempos. Então é fim dos tempos. Existir um tempo, que é o tempo das coisas de Deus. Só ele domina. Não existe os tempos. Então, por isso era o fim dos tempos, o fim do mundo e o fim dos tempos. A partir de agora, eu vou, então, dar uma mostrada. Quem são esses personagens? Que já são muitos, que a partir de agora eu passo a fazer parcerias com eles. Aquele que quiser, eu estou inteiramente disponível. Já está decidido, começo do final desse mês para o começo do mês, teremos um encontro, já uma visita, né, no Rincão Gaia, de um dos pioneiros da luta e da persistência e da vida e da vida, né? Que para ele não termina a vida, né? A vida é a vida e ela é sempre, né? Eterna. Aí eu faço visitas e depois prometo que farei visita com todos esses outros, pelo menos que queiram, no qual eu vou apresentar aqui. Então é uma caminhada que é longa, assim como é a nascente de um rio. Estamos ainda para falar dessa realidade do fim do mundo, porque realmente a gente deixa o mundo e passa a viver somente as coisas de Deus, do reino de Deus. Tem uma canção aqui que eu cresci ouvindo, que fala exatamente dessa realidade dura, que assusta, que está difícil. Grande Tião Carreiro, isso aí representa a nossa época, representa a juventude de muitos que viveram esse tempo e ele já dizia muitas coisas que estava chegando, que estava acontecendo. E agora, hoje, ele é um
personagem aqui para dizer que então, primeira coisa que ele pede é: meu Deus, tem dó da gente. E o mundo estava vencendo, e o mundo estava relutando. E agora sai mundo e entra um comando só, aquele que é da vida. Este personagem que eu vou apresentar aqui então, ele é um dos pioneiros, o casal, na verdade, a Tati e o João, eles são pioneiros, exemplos de resiliência, de história e de exemplo mesmo que dá certo. Exemplo que comprova que funciona. Uma lei, uma condição que a gente não planeja, mas que a vida flui. O João e a Tati. Estão aqui no nosso primeiro encontro de 2026. É o primeiro. Não é o segundo, é o segundo. Não sei. Sejam muito bem-vindos. A gente está falando aqui da cidade de Bagé, no extremo sul do Rio Grande do Sul, do pioneiro Instituto de Permacultura da Pampa, um dos lugares responsáveis pela introdução, difusão das estratégias da permacultura. E a gente aqui tem uma escola, um centro de pesquisa, de experimentação e de demonstração de tudo que a gente vai trazendo aí nos perfis. Agora a gente tem falado bastante de alimento, porque a gente acha que realmente, dentro de tudo que a gente tem para fazer, o mais importante das habilidades essenciais que a gente precisa resgatar é cultivar o nosso alimento, mas aqui todas as construções são feitas com materiais naturais, são bioconstruídas. A gente tem as estratégias energéticas para autossuficiência, manejo de água, todas as ferramentas que a gente precisa para criar um espaço como um organismo agrícola que se autossustenta o mais possível para que a gente possa ter segurança alimentar, segurança energética. Resumindo, cuidar da nossa vida, fazer a nossa parte para cuidar da gente mesmo. É mesmo. Então, hoje nós vamos... Muito bem, o João e a Tati, então, são um exemplo que já fazem parte desta corrente de água que jorra para a vida. O segundo é lá do outro lado, já é alguém que vem lá do exterior para se colocar neste país. Ele vem da Suíça e ele vem porque ele encontra aqui o seu refúgio. E ele acredita. E ele acredita e faz. Ele é alguém que tem dificuldade para se expressar, para nós conseguir interpretar a linguagem dele, a língua dele ainda. Mas o que ele faz, o exemplo que ele dá é superior a muitos jovens, a muitos que não têm a força que ele tem. Então, mas assim, ainda mais um detalhe que eu vejo nele é que ele tem muita habilidade em fazer e tem dificuldade em falar e tem dificuldade em se expressar, assim como a maioria de quem realmente faz. Ele sabe fazer muito bem e tem a dificuldade de convencê-los. Ele não sabe enganar ninguém, e aí ele tem essa dificuldade. Tanto é que, por esse motivo, os que seguem, os que vão ouvi-los, são uma minoria. Você não vai ver num vídeo desse, numa apresentação desses personagens aí, milhões de seguidores e tal, entendeu? Eles têm essa limitação, porque são poucos que entram pelo caminho da vida. Então, o Ernest Goethe, esse cara é um exemplo e é o Moisés atual nosso, resgatando os escravos do Egito. Eu me sinto rico realmente, potrò non dire ricco, ma sì, mi sento molto ricco perché
da Suíça e estou vivendo agora no Nordeste do Brasil. O paraíso é um lugar em que você está acolhido, você tem sua função, cumpre a sua função e é feliz de poder cumprir a sua função. Da forma de como o ser humano está agindo no planeta e está em conflito com os ecossistemas naturais e originais de quase todos os lugares. A gente tem que buscar formas mais próximas, mais harmoniosas com a natureza. Então ele tem essa realidade, ele tem essa visão. E ele é porque ele está dentro. Ele não sabe, ou seja, ele rejeitou o mundo já há bastante tempo. Então ele vive uma realidade que para muitos é estranha. Para a maioria, na verdade, é estranha, mas ele é o exemplo. Ele é o Moisés que vem para resgatar os escravos do Egito, da escravidão do Egito. Então, ele tem muitos discípulos espalhados que já aprenderam, que viram o exemplo dele e que fazem o que ele ensinou e tem muito resultado. Na final aqui ainda vai ser concluído com ele, falando, mostrando o que ele já fez, o que ele faz e por que ele tem esse mérito de estar sendo divulgado aqui nesse vídeo. Nós agricultores vamos definir para onde que vai o mundo. Não que a gente vai comandar, mas nós somos os mais próximos à natureza. Nós vamos ver, sabe, gente, futuramente, nós, agricultores, eu sou agricultor, nós agricultores... É um recorte aqui tão profundo, tão direto, tão na humildade dele, mas assim tão verdadeiro que dava para deixar aqui repetindo metade do vídeo, só repetindo essa fala dele, dizendo que nós não é o que nós somos os que vamos mudar o mundo. Ele está dizendo nós somos definir para onde vai o mundo, né? Nós vamos definir para onde vai o mundo, não que a gente vai comandar, entendeu? Então, mandar o mundo, a gente não está comandando, porque nós somos os mais próximos da natureza. Então, só essa conversa dele aqui já revela todo o motivo do meu vídeo, né? O mundo, por um lado, e a natureza, o reino de Deus na nossa frente, no centro. Não é direita, não é esquerda, é centro. Certo? Então, essa conversa dele aqui é muito decisiva. Ernest Goethe. Agora eu vou mostrar um discípulo dele. Empolgação, exemplo e que está perto de mim. Então, esse também provavelmente estaremos se visitando em breve. Felipe e... Quem somos nós? Você que chegou aqui agora. Eu sou a Isabelle, tenho 32 anos, sou curitibana. Felipe, 31, né, amor? Acho curitibano também, mas com muito orgulho tijucano, um morador rural. E fizemos a transição da cidade para o campo há 10 anos atrás. Temos 3 crianças, criamos os 3 nesse ambiente lindo, agroflorestal. Praticamos agricultura sintrópica e entregamos direto para o consumidor final. E a gente está aqui para transbordar. Transbordar o quê? Alimento em forma de venda, mas transbordar muito mais conhecimento. Para você ter certeza de como produzir
com a agricultura sintrópica em quantidade e em qualidade, economizando muita água ou nem usando água, economizando adubo, economizando tempo, tendo fartura na roça, com pouca mão de obra, pouco recurso investido. É isso que a gente está querendo, de forma extremamente simples e gratuita. Muito bem. Quem somos nós? Esses são exemplo. Felipe e a Você que chegou aqui agora. Isabelle. E 3 crianças lindas. Quem mais que eu posso apresentar na sequência aqui agora? Eu vou apresentar outro discípulo do Ernest. Gente, isso aqui é a mostra que o que está na Bíblia não pode ser passado em vão. É lindo de ver um cara como esse que eu vou mostrar aqui também, que tem um trabalho incrível, que está disponível. Eu só estou dando uns recortes aqui, gente, porque o importante é eu mostrar eles aqui e falar que da nossa, fazer essa demonstração de parceria que eu tenho a consideração por eles. E dizer que eu estou somando junto. Mas o Pedro Paulo Diniz, esse é um exemplo de superação. Porque eu confesso que eu, quando jovem, ainda tinha essa visão de chegar onde ele chegou. Né? Eu tinha esse desejo. Eu era criado, formado, eu fui assim moldado para mim chegar aonde ele chegou. Pedro Paulo Diniz, corredor de Fórmula 1, morava em Mônaco e volta. E depois que consegue tudo isso, chega nesse nível, ele volta para ser discípulo do Ernest, gente. Então, eu até fico difícil de achar palavras para comprovar essas leis que não podem ser mudadas. Por que assim funciona? Então, Pedro Paulo Diniz, outro discípulo do Ernest. Tanta gente com responsabilidade de falar, depois de tanta gente com cases tão legais, importantes e que falam tão bem, né? Eu vou até falar um pouquinho aqui, porque eu não falo tão bem que nem todo mundo, vou salvar um pouco o tempo de vocês. Mas como foi falado aqui, eu sou um cara super otimista. Mas eu vou começar a expor um tema que não traz tanto otimismo. Primeiro, falar um pouco, o Alex falou um pouco, o Reginaldo falou um pouco, né, de que é o nosso papel, né? A luz aqui, eu não estou vendo vocês. Que é o nosso papel, seres humanos, nesse planeta, né? Todo ser vivo nesse planeta, dentro da nossa cadeia do planeta Terra, tem uma função. E nós, seres humanos, eu acho que a gente não sabe muito bem, assim, qual é a nossa função, né? E eu fui impactado semana passada, eu estava em Boston, fui numa palestra lá, um evento bem organizado pela Universidade de Harvard sobre a Amazônia. E foi muito interessante, eu conversei com um historiador que viveu 10 anos na Amazônia, e esse cara me contou que tem povos encontrados na Amazônia, resquícios de povos de 11 mil anos. 11 mil anos tem gente lá. E recentemente a gente descobriu que as grandes árvores da Amazônia, as sumaúmas, as castanheiras, elas não teriam como correr naturalmente. Alguém plantou. Então isso para mim até me arrepia, porque pensar que ter povos que vivem na Amazônia há mais de 11 mil anos e as grandes árvores da Amazônia foram plantadas, isso mexe muito comigo, porque isso me dá uma dica para pensar o que nós seres humanos temos para fazer nesse planeta. E aqui, essa matéria aqui também é interessante.
Aqui prova que há 2.000 anos atrás os povos indígenas já faziam sistemas agroflorestais na Amazônia. Então produziam alimento em sistemas agroflorestais, que é um pouco o que a gente hoje faz na Fazenda Toca. Responsabilidade de falar depois de tanta gente. Nossa, a responsabilidade até é minha de falar, de apresentar um irmão como esse, né? Então isso é irmandade. Isso é irmandade. Jesus diz: quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Família. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é irmandade. Irmandade porque nós temos um Pai, que é o humus. E aí, todos que derivam do humo é humanidade. Então, todos os que fazem a vontade do Pai são irmãos, são pai, mãe, família, é uma família, certo? Por isso, quando ele estava numa reunião fechado e chegaram alguém e disse para eles: os seus irmãos, as suas irmãs e a sua mãe estão aí fora e querem falar com você. Ele, olhando para eles, respondeu: e quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então isso aqui é irmandade. Mas é uma responsabilidade, porque realmente é exemplo de perseverança, de muita coragem, de muita decisão, porque isso aqui é outra coisa que também revela lá revela lá numa conversa com os discípulos, que ele diz assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Mas quer dizer que não era impossível, né? Porque senão eu já dizia: não, isso é impossível. Por não ser impossível, é possível a gente comprovar isso hoje tendo esse exemplo. Então isso aqui não é qualquer coisa. São muitos outros que mereciam estar aqui também. Não que eu esteja babando aqui, dizendo que só isso aqui, né? Isso aqui é só para ver o poder desta soma que temos a partir de agora. Entendeu? Agora eu vou mostrar um outro, também para que não pensem, de repente, aqui, que então é só cuidar da terra e é só plantar. Eu nunca plantei, eu não sei lá e tal. Como é que vai ser? Né? O que eu posso contribuir? É muito diversa, não é só a terra, não é só a árvore, é tudo que envolve a vida. Isso é a conclusão. Então tem um outro aqui que também é um exemplo, que também por coincidência é suíço. Ele vem da Suíça para mostrar o seu trabalho. E ele tem as regras dele. Preste atenção. Na colônia Vitimarsum, localidade famosa no turismo no município de Palmeira, no Paraná. É neste container que um suíço de sotaque forte está fazendo história na produção de queijos finos. O mestre queijeiro, apaixonado pela engenharia de alimentos, foi convidado para vir para a América do Sul para ensinar mais dos segredos da produção e foi ficando. Comecei para olhar dentro do leite, que se passa dentro do leite, justamente com este conhecimento da biologia, tá? Porque queijo é pura biologia, é fermentação. A produção é pequena, mas cheia de cuidados e significados que ele nos explica já na entrada. Esterilização não existe aqui. Aqui tem higiene. A higiene necessária para fazer os produtos adequados, mas nada a ver com excesso. Porque temos que deixar a natureza um pouquinho. É dia de produção de queijo a partir da colônia Vitimarsum, localidade famosa no... Agora aqui eu já vou aproveitar de mandar um alô também para todos esses apresentadores, né? Chico Abelha, ele tem Chico Abelha, ele tem uma missão muito interessante de mostrar a realidade. Tem muitos
mais outros também que está em alta, mas precisa que seja assim para que se chegue, né? Aqui a Aline também fazendo essa reportagem, ela mesma, na colônia Vitimarsum, apresentando. É importante esse trabalho porque é dessa forma que, pelas nuvens, nós temos todas essas informações hoje. Então, pelas nuvens, tem todas essas informações e está disponível em todas as plataformas aí para acompanhar essas notícias, esses conhecimentos. Coisas que lá, 2000 anos atrás, não existia. Então, quando o Filho do Homem vier, ele falará pelas nuvens. Porque hoje tem esta opção. Agora vamos concluir então com Ernest Goethe. Não vai ficar longo demais esse vídeo aí. Embora ele tenha uma satisfação. Mas nós podemos estar dividindo isso aí, porque isso aqui também é como um alimento. Ele é muito bom, é tão necessário, mas na quantia certa. A partir do momento que nós exageramos, ele passa a fazer mal. Essa é a regra. Então, por isso eu vou arrematar, mas a vontade aqui era de continuar 3 horas de vídeo aqui, né? Então, mas vou concluir aqui com o Ernest Goethe. Ele falando dele e concluindo todo esse trabalho, o qual eu já apresentei desde o primeiro capítulo aqui. No final aqui ele vai desenhar, né? Ele tem o desenho dessa fórmula que eu estou tentando explicar desde o início aqui. Olá! É possível plantar alimentos e criar gado sem desmatar a floresta? O meu convidado de hoje tem certeza que sim. E ainda garante: bois e vacas vivem melhor sob as árvores, ali, na sombra. Agricultor e pesquisador de ciências genéticas, ele deixou um cargo no Ministério da Agricultura da Suíça, seu país de origem, para trabalhar na terra, no interior da Bahia, aqui no Brasil. Criador da agricultura sintrópica, ele vai contar como é possível conciliar floresta com produção agropecuária. O Brasil, para mim, como jovem, ela ainda é o país mais rico do planeta. Não tem dúvida. A riqueza que temos não é o ferro no solo, nem o petróleo no mar, nem o petróleo no Amazonas, é a vida. Olá! De fato, se comportando como homo ignorans, destructor. Como que ele não tem vergonha? Como que ele não possa conseguir ser útil? Seja de interagir para que a sua interação seja benéfica. E para isso, ele, desde 200 mil anos, se transformou, não por casualidade, numa espécie de animal dominante no planeta. Mas ele perdeu o habitat. E eu vejo um lugar onde o ser humano se começa a ubicar, ou seja, a viver, primeiro afasta a floresta, afasta o ecossistema natural e depois impõe esse som pequeno, aberto, um pequeno de fato, se comportando como homo. Então aqui ele está mostrando o trabalho dele. 40 anos de dedicação. E hoje ele colhe os frutos. 40 anos de dedicação. Mas quando ele começou, ninguém acreditava. Então é isso que é muito fundamental. Plantas como pinhão, roxo, sisal e outras coisas, junto com o centro, o lugar mais privilegiado, plantando semente de cacau. E depois, mais tarde, seja, na medida que o mato no entorno começou a crescer, fiz carpina seletiva. Eu fui xingado muito de doido, seja que estava secando, cumprindo sua função, e aqueles que tinham florido e dando as sementes, cortando. 4 anos depois, no 85 comecei, 89
cacau começou a produzir mesmo naqueles lugares. Ou seja, o lugar já estava totalmente modificado. O meu objetivo foi mostrar que a produção de alimentos pode ser usado como meio para melhorar a terra. Com as agroflorestas, 10 anos depois, maior capacidade de retenção de água, a terra recuperada, o pH subindo bastante, sem calcário, sem alguma adubo fora, e produção comparável às áreas do entorno e, sobretudo, uma saúde muito próspera das plantas no lugar. E isso nos dá energia, isso é no benefício depois do ecossistema, assim todas as outras espécies, com exceção do ser humano moderno, agem dessa forma. Essa mesma qualidade de vida, um pouco de plantas como o pinhão roxo, riacho. Então é interessante e não tem como passar despercebido que ele faz, mostra e depois conclui. E quando eu comprei 84, Você trouxe Conclui assim. como uma coisa que você tem estima, que tem muito valor para você, esse estudo, que nós vamos depois mostrar em detalhes, né? E gostaríamos de saber o que ele significa para você. essas figuras, de fato, são resultado de uma outra figura que talvez está na sua mão também, o Tao, para a compreensão da vida, para a nossa compreensão da vida. E isto aqui é o primeiro, aquele quadrado que tem a economia em cima, esse que a gente está vivendo desde milênios. Nós temos a economia em cima. De fato, no nosso mundo moderno, o dinheiro é Deus e o banco é a igreja. Eles comandam o que possa acontecer na sociedade, no social, e comandam o que possa acontecer na indústria, na economia. E todos os três, tanto o dinheiro em cima, como depois a economia, como a sociedade, explora a mãe que nos alimenta, seja o ecossistema. Isso é suicidal. Se nós mudássemos um pouco, colocássemos acima o ecossistema, nos orientando daquilo que ele oferece, que é possível, completamente diferente a gente agia. E dessa forma também o dinheiro em baixo, ou seja, a serviço da economia e da sociedade. E entre eles, como chama, o tal de diálogo. Este agora é o que a gente deveria fazer. Nós temos agora o ecossistema em cima e o ecossistema, a vida no planeta, ele é baseado ele não só é funcional. As relações entre as diferentes espécies são... Olha, você trouxe... Eu fiz os recortes aqui, realmente, porque até é interessante que dê audiência para os canais que mostram estes personagens. Então, eles têm tudo, nós temos tudo disponível nas nuvens, certo? Para quem quiser acompanhar esses nomes que eu citei aqui, esses personagens que estão aí, esses irmãos, que não custa dar uma acompanhada, certo? Mas é muito importante que então eu ainda remate este vídeo dizendo que este desenho que ele fez é o que está escrito na Bíblia, que diz Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele, com aquele desenho na mão, ele consegue explicar hoje nas nuvens esta verdade.
O que acontece é que está de ponta cabeça. O que tem que virar, o que precisa é somente virar com o pé no chão. Ele diz em outras partes ali. Virar com o pé no chão. E aí a coisa segue. A vida segue. Está de ponta de cabeça. Está de ponta cabeça. O ecossistema sendo explorado, a vida, né? A fonte da vida sendo explorada e em busca do dinheiro somente. É essa a ordem. E é por esse motivo que a Bíblia existiu até hoje. E ela não podia passar em vão. Ela precisava ser concluída. E agora está sendo concluída, fazendo o que nela está previsto. Que somente a Ele, a esse Senhor, esses adorarão. Quando tudo isso acontecesse, somente a esse Senhor, estes adorarão. E saberão que Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Somente eu faço nova todas as coisas. Este é o Senhor. Então, Ele é em primeiro lugar. E essas leis não são negociáveis. Não são para ser mudadas. Muito bem, o vídeo ficou bem longo, mas é uma expressão do coração, é uma expressão que eu me sinto feliz, realizado. Obrigado.